Olá, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de artes de hoje, né? Nossa aula de artes de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de arte, seu sentido, né, completo, e especificamente falarmos sobre algumas pinturas, né? Bom, então, trazendo esse conceito de arte, a arte isso é tudo aquilo, né, toda a representatividade humana através, né, de pintura, da escrita. Então, tudo aquilo que é concretizado através do pensamento é a arte. Então, por exemplo, as diversas formas de poesia, né, poemas, são uma forma artística que o poeta, né, dentro da sua maneira de enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar o seu contexto, ele põe através das palavras. Então, um pintor, ao pintar uma tela, então ele expressa o seu pensamento, né, a sua maneira de ver o mundo, através das cores, das formas, a chegar a uma representatividade. Então, isso tudo são maneiras artisticamente de representar o mundo, certo? Então, assim, eu trouxe aqui algumas telas famosas, né, para mostrar para vocês que a arte, ela tem esse conceito, né, o homem, a humanidade sempre buscou representar o seu momento, né, as suas vivências através da arte, seja a pintura, seja na escultura, seja na produção de textos. Então, artisticamente falando, em todas as épocas, a humanidade sempre teve esse querer, essa vontade de representar o seu pensamento através da arte. Então, nessa primeira representação aqui, é uma pintura rupestre. Na Idade Média, acontecia muito essas representações em rochas, né, em pedras, que o homem primitivo representava a sua caça, as quantidades, né? Às vezes até locais e determinações em rochas que foi descoberto, né, por milhares e milhares de anos. Então, aqui, como vocês podem observar, representa muito bem, né, a configuração de uma caça, um estilo de caça e alguns animais que serviam de alimento para essa determinada época, certo? Abaixo aqui, pessoal, esse é um quadro de um dos pintores mais famosos, que é o Leonardo da Vinci. Eu acredito que em muitas residências também tem essa reprodução, né? Que é a Última Ceia. Então, Leonardo da Vinci, aqui ele representa, né, a figura do seu pensamento através das leituras bíblicas, né, que nós conhecemos, representando a Última Ceia, né? A figura de Jesus Cristo e os seus apóstolos. Então, essa é uma figura bem famosa em algumas casas, né? As casas das avós, nossos avós gostam de ter essa pintura, traz essa recordação, né? Aqui abaixo, pessoal, é o Van Gogh. Ele era um artista que ele já mudava o estilo, então ele já trouxe aqui o estilo chamado de realismo. Então, alguns pintores, né, como o próprio Vicente Van Gogh, o Monet, que era o francês, eles usavam essa técnica, né, e quebrou esse paradigma de pintar aquilo que era realidade, certo? Então, dentro desse movimento, muitos artistas acabavam pintando aquilo que ele via no seu dia a dia, certo? Então, foi também uma maneira de representatividade, né, de uma época. Então, aqui, como vocês podem ver, ele representa aqui o quarto, né? O próprio quarto do artista. Perceba também o formato, a questão das cores, a disposição da tinta, né? Através de pinceladas largas. Então, isso tudo faz parte de um estilo próprio, né? De representar a arte. Aqui abaixo também, ó, eu trouxe aqui mais um quadro dele, né? Do mesmo autor. Vocês percebem que o estilo também é o mesmo, né? Como se fosse pinceladas largas, o estilo de representar aqui o dia a dia, né? Esse movimento realista. Então, esse quadro aqui abaixo é conhecido como o Terraço do Café à Noite. Como vocês podem observar, ele representa, né, mais ou menos um espaço
que provavelmente é conhecido, né, do autor. Parece aqui uma rua, né, uma rua onde as pessoas se juntam, parece um barzinho. Então, tem essa proporção da questão da realidade, certo? Então, épocas diferentes, alguns autores eles vão apresentar estilos diferentes. Isso trespassa também na questão musical, na questão estética da escrita, da arte. Então, esses movimentos, são chamados de movimentos artísticos, eles influenciam nas diversas maneiras de representatividade da arte, certo? Então, olha só, aqui abaixo, pessoal, eu trouxe aqui alguns quadros dessa grande artista brasileira, que é a Tarsila do Amaral. Como vocês podem observar aqui, ó, em quase todos os quadros que ela compõe, a gente percebe, né, um mesmo estilo próprio. É como se fosse personagens, mistura da natureza com a parte humana, né, meio monstro. Então, como vocês podem perceber, ela usa sempre uma característica de cores mais ascendente nas suas pinturas, como o alaranjado, o verde, o azul, né, essa tonalidade de água. Então, como vocês podem observar, são cores e pinturas que têm uma semelhança entre si nos seus desenhos, né? Não são desenhos tão distintos, então seguem um estilo próprio da Tarsila do Amaral. Então, esse quadro aqui, né, que é o Bairro Puru, que é um dos mais famosos da artista, né? Inclusive, alguns desses daqui vocês já podem ter observado em algumas atividades da própria língua portuguesa, né? Gosta de trazer alguma charge, algo relativo com essa pintura. Bom, então, assim, falar de arte, nós iremos buscar esse contexto, né? O que é que a gente vai buscar? Buscar um contexto de situação, né? De acontecimento, em que o artista ele traz a sua representatividade. Esse estilo da Tarsila do Amaral faz parte aqui da época moderna, né? Que acontece lá em 1930, nos movimentos 1920 a 1930. Então, que era um movimento chamado de modernismo. Então, eles quebram essa questão do paradigma, como vocês podem observar aqui, ó. Ele traz a figura humana meio gigante, então, como se fosse a mostrar a humanidade meio monstruosa, né? Meio como se fosse a humanidade corroendo a natureza. Então, tem esse contexto mais sociopolítico, né? Digamos assim. Então, aqui, pessoal, abaixo, ó, vai ser a nossa atividade, certo? O que é que eu coloquei aqui? Vocês vão observar, essa é uma tela de Cândido Portinari, né? Ele representa, ele representa aqui a seca, né? Nesse quadro, ele traz aqui a temática da seca, assim como foi abordado em algumas obras literárias, né? Alguns livros, como o próprio Graciliano Ramos. Então, tem outros autores que descreveram essa temática da seca, como o 15, de Raquel de Queiroz, que é um livro muito bom. Então, esses artistas, eles apropriaram-se dessa temática e desenvolveram, né, colocaram a sua sensibilidade, o seu olhar através da arte, seja na pintura, seja na escrita. Então, a atividade de hoje, vocês irão analisar o quadro de Cândido Portinari, cujo título é Os Retirantes, e responder as questões abaixo, certo? Então, aqui eu propus já umas questãozinhas para vocês analisarem, para ficar mais simples. Se vocês podem pesquisar mais sobre o autor, podem fazer uma pesquisa vasta, né, para ampliar o repertório. E aí eu pergunto aqui, qual o tema abordado por Cândido Portinari na obra? E aí vocês vão buscar uma alternativa, né? Na 2, o que fez a família de retirantes migrantes nordestinos saírem das suas terras? Então, só voltar esse textinho para cá. Aí vocês vão buscar uma alternativa também. A terceira, analisando a imagem da obra, podemos observar uma paisagem com quais características? E aí vocês vão buscar também uma alternativa, certo? Então, essa é a atividade, bem simples para vocês analisarem. O que é que a gente vai buscar aqui?
a nossa aula de hoje, ver que a arte, né, durante toda a questão temporal, ela faz parte da ação, né, da atividade humana, da observação do homem em relação aos acontecimentos cotidianos, certo? Então, vocês vão analisar essa questãozinha, as questões abaixo, colocar no caderno, tirar uma foto bem bacana e enviar para mim, certo? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.